Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, a liturgia da palavra deste 14º domingo do tempo comum apresenta para nós a condição humana e divina do profeta. Na primeira leitura retirada do livro do profeta Ezequiel, nós nos deparamos com a grande dificuldade que o profeta tem pela frente no exercício da sua missão, que consiste em anunciar a vontade de Deus, proferir o querer de Deus para um povo rebelde, para uma nação que, de certa forma, corrompe o coração todas as vezes em que abandona a aliança feita por amor e na liberdade com o Deus de Israel. Então, o profeta não é aquele que vai exercer uma missão patenteada. O profeta é aquele que se coloca nas mãos de Deus como um instrumento para a transmissão da mensagem de Deus. A missão do profeta é proferir, ou seja, anunciar o querer de Deus. Humanamente falando, este anúncio passa pela condição do profeta, da pessoa do profeta, e vai sendo direcionado. O profeta, ele vai reconhecer a realidade, ele vai perceber quais são as inconsistências espirituais apresentadas pela realidade e, a partir destas lacunas, o profeta insere a vontade de Deus, apresenta o querer de Deus. Mas não está iludido. O profeta tem total consciência de que deve falar, mas é encaminhado para um povo rebelde. E esta rebeldia também, ela se dá na nossa dimensão interior. Muitas vezes o nosso coração, o nosso interior está fraco, está desprovido de uma autêntica espiritualidade. Muitas vezes estamos revoltados com Deus. Muitas vezes estamos vivendo aquela crise de confronto entre vontades, a vontade humana e a vontade de Deus. Por isso que a vida profética, que nós a recebemos como dom no dia do nosso batismo, deve também nos motivar a procurarmos conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Isto não é uma mera subordinação. Isto é a opção clara e fundamental de quem quer viver para corresponder ao projeto de Deus, que é projeto de salvação. Então, o grande esforço não é superar a nossa rebeldia para nos tornarmos escravos da vontade de Deus, perdendo a nossa liberdade, mas o nosso grande esforço é para despertarmos para esta verdadeira liberdade que consiste na comunhão com Deus. Então peçamos ao Senhor que na vivência da nossa dimensão profética, na vivência da nossa fé, nos tornemos livres de tantos atos de rebeldia, de revoltas contra o Senhor, que é amor. Não um amor teórico, mas um amor que nos ama, um amor que nos reorienta, um amor que nos salva, um amor que sabe trabalhar com as nossas fragilidades humanas, com as nossas fraquezas, com os nossos limites pessoais, como nós temos o exemplo da segunda leitura que chega para nós através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem consciência da sua missão também profética. O apóstolo Paulo tem consciência dos seus adversários, das dificuldades, das ideologias que ele vai precisar superar para levar adiante a sua missão evangelizadora. E o apóstolo Paulo descobre algo muito importante na vivência da missão cristã, a humildade. O projeto é de Deus, o reino é de Deus, nós somos servos, nós somos instrumentos. E se deixarmos Deus agir através das nossas pobres mãos, iremos encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Iremos encontrar o sentido pleno da nossa vida, que consiste em fazer da nossa existência um espaço sagrado para a ação de Deus. E Deus age em meio às nossas fragilidades. Muitas vezes nós nos complicamos, nós nos perdemos, nós podemos até
trilhar o caminho perigoso da autodestruição, porque não sabemos trabalhar na dinâmica espiritual, existencial, as nossas fragilidades. Mas Deus sabe trabalhar com as nossas fragilidades. Deus sabe fazer surgir a justiça a partir das nossas iniquidades. Basta que abandonemos todo e qualquer tipo de rebeldia no tocante à realização da vontade de Deus em nossas vidas. E no Evangelho, Jesus é apresentado como este profeta que também vai enfrentar inúmeras dificuldades, porque o que precede Jesus é o anúncio de João Batista. O que precede Jesus é o anúncio da necessidade de conversão, de mudança de modo de pensar e agir. O que prepara a vida profética e evangelizadora de Jesus é a chamada radical à conversão, proposta por João Batista. E quem não converte o seu ser, o seu modo de olhar a realidade, o seu modo de agir, dificilmente vai conseguir entender o sentido da missão de Jesus, de onde vem a força de Jesus, de onde vem a grande consistência nas palavras de Jesus, que fala de modo novo, que age de modo novo e que apresenta uma boa nova de salvação para nós. Então peçamos ao Senhor a coragem de, mesmo passando por rejeições, mesmo sofrendo resistências de inúmeras ideologias contrárias à vivência do reino de Deus através do nosso agir, mas perseveremos. Nem sempre seremos compreendidos, nem sempre seremos estimados pelos nossos, pelos íntimos, mas como disse a igreja primitiva, através da voz dos apóstolos, uma única voz, é preciso agradar a Deus em primeiro lugar e não aos homens. Então, se temos consciência de que a verdade revelada por Deus está sendo anunciada por nós, estamos agradando a Deus e só iremos desagradar aqueles que não são nossos adversários, mas que em primeiro lugar se tornaram adversários de Deus, adversários da proposta salvífica de Deus. Então que o Senhor nos ajude a fazer como Jesus fez. Diante de uma rejeição, deu prosseguimento à sua missão. Não permaneceu paralisado diante da rejeição dos seus, mas continuou por caminhos, aldeias e povoados, anunciando o reino, porque Jesus trabalhava humanamente e existencialmente com o essencial e não com as realidades contingentes que somente atrapalham o nosso caminhar. É preciso ter em mente o que é essencial, conformação do nosso ser, a verdade que é Deus e esta verdade que é profecia de Deus, sempre nos libertando. Deus nos abençoe, nos conserve em sua santa paz e um bom domingo para todos.